gente vai fazer agora no comportamento interno do sistema? A gente vai desenvolver o diagrama para cada um desses fluxos. Ah, professor, isso é trabalhoso? Não. Tá? Você vai pegar aqui no cadastro de donos, ó, vai clicar em cima dele, vai clicar com o botão direito, criar diagrama, diagrama de sequência. É esse diagrama que a gente vai fazer. O diagrama de sequência e o diagrama de colaboração, eles são iguais em valor, tá? Eles são equivalentes. O diagrama de colaboração, que é o communication, se não me engano. Mas a gente vai usar o diagrama de sequência porque ele é top-down. Então, como é que funciona? A gente vai colocar aqui diagrama de sequência. A gente vai renomear ele aqui, ó. Vai ser o nosso diagrama de sequência, né? Do CDU 001, fluxo principal. Tá? Beleza? E aí a gente vai olhar aqui o fluxo principal. Qual ator que ele está usando? Está usando o atendente. Coloquei o atendente lá. Ah, como é que eu vou chamar essa tela? Essa view. Eu vou usar esse iconezinho aqui de view. Aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. Boundary é a fronteira. A fronteira do seu sistema com o ator. Se você pensar na nossa cabeça, né, o que é a fronteira do sistema? O que é a margem do sistema com o mundo real? São as telas que vocês oferecem para os atores. Não é isso? É como se tudo que está dentro do sistema fosse o país sistema, que você não tem acesso, você só tem acesso passando pela fronteira. Então a gente vai ter a fronteira aqui, ó. A gente vai clicar aqui, ó, e começa a nascer a sua fronteira. Opa, não é isso aqui não. É isso aqui. É o boundary. E aí você pode dar o nome que você quiser, que vai ser um nome que você vai colocar na sua página. CAD dono, cadastro dono, dono, FRM dono. Esse nome vai ser o nome que você vai colocar no objeto, que vai ser programado lá. Se for uma página PHP, vai ser dono.php. Se for uma página ASPX, caddono.aspx. É o nomezinho que você vai colocar aqui, caddono. Não precisa colocar a extensão, porque aqui não precisa ter detalhe de implementação. Mas o nome que você vai dar na programação, de fato, para aquela classe de fronteira, que é outro nome, quando você programa a sua página, aquilo lá é uma classe de fronteira. Quando você programa o seu form, você dá o nome para ele de frmdono.cs, é uma classe de fronteira, é um boundary. É o outro nome que se dá também para aquele cara. Tá? E aqui a gente começa a definir o interno. Você vai ter uma control, ó. Aqui eu estou optando como analista que está modelando esse sistema que eu vou usar o modelo MVC e que eu vou ter uma control, tá? Então essa aqui vai ser a CFRM dono, ou FRM dono controller. Você escolhe a nomenclatura que você quer dar. FRM dono controller. A única coisa que você sabe é o seguinte, que esse nome aqui é o nome que você vai programar lá dentro da programação. É o nome que você vai usar. Tá bom? E você vai usar um repositório. Eu vou usar MVC com repositório. Se eu quisesse programar direto na classe, eu arrastaria a classe para cá, a classe dono. Cadê a classe dono? Não tem a classe dono, a classe cliente, né? Na verdade, a gente chamou de cadastrar dono na classe cliente. Eu colocaria a classe cliente aqui, se eu fosse programar os métodos direto nela. Método incluir, alterar, excluir. Se eu for usar repositório,
eu pego aqui a lifetime da entity normal e vou chamar esse cara aqui de repositório dono. Beleza? Deixa eu ver se eu usei a lifetime correta. É a corretinha. Posso colocar 2 pontos? Posso. Porque isso aqui não é... Opa. Não deixou. Vou deixar assim. E agora que eu começo a identificar. Qual comunicação que a gente conhece? A gente conhece essa aqui, ó, o ator. Tá vendo? A gente conhece esse cara aqui. Então essa primeira linha aqui, ó, é um evento síncrono. O que que é síncrono? Ele vai executar e vai esperar acontecer o resto, né? É um evento síncrono e esse primeiro evento aqui a gente vai colocar aqui, ó. Atendente solicita cadastrar dono. Ah, professor, aqui eu devia colocar o clique no menu, menu cliente clique, ou link acessar menu, que é o que é para... Se você for olhar no purismo, o purismo aqui só devia ter events e mensagens de sistema nesse diagrama. Só que o purismo aqui não cria o link que eu quero. Qual o link que eu quero criar? Eu quero criar o link da descrição no caso de uso. Qual evento que ele acessou aqui não me interessa. A forma como você vai programar esse evento. Mas eu quero criar esse link da ação dele aqui com o diagrama de sequência. É isso que eu quero criar. Beleza? Daqui para dentro é só mensagem de sistema. Ah, o que é mensagem de sistema? A mensagem síncrona. Aqui vai ter um event chamado listar todos clientes. Tá? E aí começa a minha programação. Eu vou mandar criar o evento. Ele vai criar. Não é void. Eu vou criar um tipo aqui chamado list cliente. Tá? Ah, por que eu estou criando o list cliente aqui? Porque isso aqui é do C Sharp, eu estou criando já de acordo com o C Sharp. Estou assumindo aqui. Podia ser um collection, né? Mas eu quero já deixar tipado o list do cliente. É um evento público, não é estático. Eu podia criar ele como estático, e aí eu não precisaria nem instanciar a contra. Mas eu quero instanciar, não é abstrato. E ele não tem parâmetro, eu só chamo de listar todos. Esse é o evento. Opa, ele desfez. Listar todos os clientes. E aqui da control ele vai chamar lá repositório. A mesma coisa, só que no repositório é listar todos. Posso ter diferente, porque esse aqui é o dentro do repositório. Listar todos. Vou clicar aqui. Eu quero dar um new aqui, ele não marcou aqui para eu dar um new. Ele devia deixar eu dar um new aqui. Muito obrigado. Ah, é porque eu usei o tipo errado aqui. Tem que usar o tipo... Cadê você, neném? Tem que usar esse carinha aqui. Para ele deixar eu pegar. Que ali é não instanciável. Aqui é o repositório. Cliente. Ele vai reclamar. Aqui já tem um objeto com esse nome. E aqui é a mesma coisa, um evento síncrono. Chamado listar todos. E aí você vai pegar aqui, vai dar um new,
ele vai retornar aquele list que você criou, list cliente. Não vai ser estático, não vai ser abstrato. E ele é um evento que retorna. Tá? Então, quando você abrir a página, para você carregar a lista de clientes, que é esse cara aqui, ó, a lista de donos, você precisa do listar clientes e fazer. E você resolveu o seu primeiro método. Beleza? Só isso. O seu fluxo principal está atendido. Beleza? Agora vamos para o fluxo alternativo. Fluxo alternativo 1, incluir dono. Você vai adicionar outro diagrama de sequência. É o seu DSCDU 001. Incluir dono. É isso? Incluir dono, que é o seu fluxo. A mesma coisa. Quem faz o incluir dono é o atendente. Então você vai arrastar o atendente para cá. Você vai usar a mesma view, a mesma controller, e o mesmo repositório. Como é que funciona? O atendente preenche o campo CPF e o sistema verifica se o cliente já está carregado. Não é isso? Então aqui, ó. Esse aqui a gente conhece. Opa. Ah, professor, vai ficar grande assim mesmo? Vai. Seria bom se desse para quebrar aqui, né? Mas não dá. Depois você pode resumir, pode fazer uma coisa melhor. Qual que é o segundo passo? O sistema verifica se o cliente já está cadastrado. Então aqui o sistema tem que ir lá na controller e pedir seleciona cliente. Aqui no FRM dono de novo, aqui é repositório dono. Repositório cliente. Só que esse seleciona cliente, como é que ele vai ser? Ele vai retornar uma classe cliente, não é isso? Cadê a nossa classe cliente? Ele vai retornar uma classe cliente e ele vai receber como parâmetro o CPF, que vai ser string. Então olha só, ele está mandando selecionar o cliente pelo CPF. E aqui na repositório, você vai sair desse aqui para esse. A mesma coisa com selecionar cliente, ou só selecionar, porque o repositório é do cliente. E aqui no selecionar, você vai dar um new e você vai retornar o cliente. Cadê o cliente? E vai receber o CPF string. Retornou. Aqui continua a sua execução desse cara aqui. Tá? E aqui você vai ter essa condicionante aqui, ó. Esse cara aqui é quando você tem essas condicionais. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma condição de guarda. Isso aqui é como se fosse um if ou else. Você pode ter duas operações aqui.
Tá vendo? Por quê? O que a gente escreveu aqui? Ó? A gente escreveu, se o cliente já está cadastrado, ele só carrega os dados. Se não, ele segue. Então aqui, seleciona cliente diferente de null. Tá? Se ele retornar o cliente, beleza? Retornou o cliente. Você vai executar aqui um evento na própria tela chamado carrega campos. Esse evento na tela, ele vai receber uma classe cliente. Ele não retorna nada, ele é um evento void. Ele recebe como parâmetro um cliente do tipo cliente. Ele vai carregar os campos. E encerra aqui. Se não, continua a execução. Continua a execução. Aí qual a execução? Essa linha de vida aqui retorna, porque acabou aqui, se carregou. Se não, aqui você pode colocar outra condição de guarda. Seleciona cliente igual a null. É a segunda condição de guarda. A segunda ação que vem daqui para cá, que a gente conhece, é o que? Atendente preenche os campos e clica no botão salvar. Atendente preenche os campos e clica no botão salvar. Pô, que legal. Ele alterou aqui para uma coisa que não tem nada a ver. E clica no botão salvar. Aí, para salvar esse dado, a gente vai executar o método incluir cliente. Esse método incluir cliente, ele retorna void, pode ser retornar void, ou você pode colocar para retornar int, se tiver o código exibido na tela. Ele recebe um cliente do tipo cliente, que você preencheu na tela, e ele vai executar lá na repositório o método incluir, que vai receber cliente. Observe o seguinte, esse nome cliente sou eu que estou dando, podia ser cliente, podia ser cliente cadastrado, é o nome da variável quando você for programar. E aqui é o nome do tipo que essa variável está dando. Cliente. Beleza, executou o método, incluir. E aí, o resto é detalhe de implementação da tela. Se ele vai perguntar se deseja cadastrar ou não, a message box, e abrir outra tela, você não precisa colocar. Tá? Acabou aqui o seu incluir. Beleza? Então você descobriu aqui, olha quantos métodos você descobriu aqui que você vai ter que programar. O selecionar, que recebe CPF e retorna cliente. Selecionar. O carrega campos na própria view para carregar os campos com os dados do objeto que você achou. O incluir cliente, que você vai precisar. Depois de incluir, olha lá, ó. Faltou aqui, ó. Se você quisesse recarregar a lista, recarrega a lista de donos. Porque a lista tem mais um agora, né? Recarregou a lista de donos. Então, depois de incluir aqui,
na view, você poderia aqui recarregar a lista de donos. Ó, executou, incluiu. Depois de incluir aqui ainda na view, no vetor da view, você vai lá na sua control, selecionar todos e vai lá no repositório, listar todos. Para recarregar. O que o programador precisou pensar aqui? Só detalhe de implementação lá do código. Ele não precisa pensar como é que ele vai estruturar internamente, nada disso. Você já fez, inclusive, a estrutura que você quer que ele siga na programação para atender o segundo caso. Incluir dono. O alterar dono, né? É a mesma coisa. Estou lá com caso de uso, vou lá criar um novo diagrama de sequência. Esse aqui é o diagrama de sequência, CDU 001, alterar dono. Né? Quem está envolvido no alterar dono? O atendente, o seu formulário, a sua controller e o seu repositório. O que ele tem que fazer? A primeira ação a gente sabe o que é, que é esse cara aqui. Beleza? Então você vai ter um evento síncrono, que a primeira mensagem é atendente preenche o campo CPF. Beleza? Depois de preencher o campo CPF, o sistema carrega os dados do dono. Então, vai ter que ir lá na control pedir para selecionar cliente pelo CPF. Vai ter que ir lá no repositório pedir para selecionar cliente pelo CPF. Opa, tem que estar conectado os métodos aqui, ó, que tem que executar dentro da linha de vida do método. Selecionar cliente, vai retornar, né? E a gente criou um método aqui na view para facilitar a nossa vida, que é carregar campos. E ele carrega os campos. Aí a próxima ação do cliente é a próxima ação do ator, atendente altera os campos e clica no botão salvar. Então nosso próximo método é esse, onde você vai ter lá que o atendente altera os campos. Opa, copiar aqui. Atendente altera os campos e clica no botão salvar. Clica no botão salvar. Aí esse salvar, ele é o alterar cliente, não é o incluir. Então, o alterar cliente, ele é do tipo void e recebe um cliente do tipo cliente, que ele vai executar no seu repositório o alterar. O seu alterar, ele recebe um cliente do tipo cliente. Beleza? Alterou. Depois o sistema salva os dados, limpa os campos e recarrega a lista. Então agora aqui, depois de alterar, o sistema vai ter que vir aqui na sua control, selecionar todos, vai ter que vir aqui na sua
seu repositório, listar todos, return. Maravilha. Está pronto se eu alterar. Olha o que você precisa construir no seu repositório. Listar todos, selecionar, incluir e alterar. Você já descobriu esses 3 métodos do seu repositório. Olha o método que você vai precisar na sua controle. Listar todos os clientes, selecionar cliente, incluir cliente e alterar cliente. Olha os métodos que você precisa na sua view. Carregar campos. Por enquanto você descobriu isso. Tá? Quando você for programar, você já pode programar todos esses caras. Quando você for usar para cumprir a missão do seu sistema, que está definido lá na descrição de caso de uso, está tudo conectado, tudo entrelaçado, como a gente quer. Vamos lá. No selecionar dono, que é outro fluxo alternativo que a gente colocou, você vai ter lá o TS CDU 001 selecionar dono, mesma coisa, atendente, sua view, a sua control e o seu repositório. A ação que vem aqui é a ação que a gente já conhece, né? Atendente preenche o campo CPF. Daqui para frente a gente já tem os métodos para fazer o cara selecionar cliente e selecionar, depois retorna e aqui na view a gente vai usar o carrega campos. Já está funcionando com os métodos que a gente já identificou. O excluir dono. Não selecionar. Tipo, antes ali ele lista tudo. Aí ele só vai selecionar pelo CPF? Ele vai preencher o CPF numa caixa de texto e vai sair do campo, por exemplo. Mas aí para listar... Não, o listar é quando a tela abre, está listando. Ah, tá. Então Só que não é esse cara aqui. Não vai ser os clientes que vão aparecer. Pelo menos eu não imaginei assim. Porque na descrição você está falando que ele preenche o campo CPF. Tá vendo? Para ser desse jeito que você está falando, escolhe na lista um dos donos e clica no botão selecionar. Aí seria desse jeito que você está falando. Entendeu? Aqui na descrição, você como analista definiu que ele vai preencher o CPF. Entendeu? Então ele vai selecionar com o CPF. Você está vendo aqui? A forma como você implementa está diretamente ligada à sua descrição? E que você, analista, toma decisões quando você descreve. Você, analista, está definindo como o seu sistema vai funcionar. Para o bem e para o mal. Pode ser que aquilo que você está descrevendo pareça legal, mas na hora que você colocar em prática fique uma porcaria. Pode. Vai acontecer dezenas de vezes na vida de vocês. Vocês implementar uma interface que vocês acharam que ia ser muito massa e quando o usuário for usar está uma porcaria. O conjunto de interações que você definiu está ruim, não atende, está pesado, exige clique demais, poderia ser mais fácil, não é dessa forma que o usuário quer, não é dessa forma que o usuário usa. Isso vai acontecer dezenas de vezes na vida de vocês. Tá? Não tenham dúvida disso. Tá bom? Isso parte muito do user experience, né? Parte muito da cultura do seu usuário, da empresa, da sua evolução como analista, da tecnologia que você vai usar. A tecnologia web é de uma forma, mobile é de outra, desktop é de outra. Ou seja, está amarrado também à interface que você está usando para essa comunicação. Né? Não adianta você achar, por exemplo, que você vai colocar um programa para grande massa de dados no aplicativo. Não vai. Grande massa de dados precisa de uma interface tradicional.
ou web ou desktop. Não adianta você achar também que você vai fazer um sistema de informação inteiro para gerenciar uma empresa dentro de um aplicativo. Não vai. Agora, não adianta você achar que você vai colocar uma estação de computador com a necessidade mobile. O cara tem que ir a campo e inspecionar os extintores, por exemplo, para verificar se os extintores precisam ser recarregados ou não. O cara não vai ter um computador do lado de cada extintor, entrar no sistema e fazer. O cara vai ter um QR Code no extintor, vai chegar com o celular, vai ler o QR Code com a câmera, vai fazer o registro que está ok, validar ou não, se precisa de recarga ou não. Se precisar de recarga, ele vai marcar no sistema, porque numa ronda dele ele marca todos que precisam de recarga e depois vem um cara só trocando. Ele não precisa sair com todos os extintores debaixo do braço. Imagina o cara andando com um carrinho de extintor, opa, esse aqui, o manômetro está abaixo do nível, vou trocar. Isso aí é uma forma pouco tradicional, porque se você colocar um cara para fazer a ronda numa fábrica e olhar todos os extintores, se você tiver 300 extintores, ele faz isso num dia com o aplicativo. Se tiver 15 para trocar, o próximo cara que vier já sai com 15 extintores para trocar. Já vai nos locais certos. Agora, numa forma tradicional, o cara sai com um carrinho, uma prancheta em papel, aí olha, anota na prancheta, troca. Depois, quando chegar na estação de trabalho dele, ele vai ter que olhar lá e alterar, dizer qual trocou, isso quando não é uma planilha de Excel. Então, o aplicativo, o sistema, ele tem que entrar para agregar valor. Tá? E aonde você agrega valor? Controle, agilidade, economia, custo. Você não precisa mais de várias pessoas para fazer esse controle. Com uma pessoa só, você consegue que ela faça a ronda num dia e troque todos no outro. E ainda sobra até a próxima inspeção de dias livres para ele ficar fazendo outra atividade. Diferente de se ele tivesse que transcrever, tivesse que fazer, ou seja, a tecnologia tem que possibilitar isso para a gente. E agora você tem o último fluxo, que é o excluir dono. A gente vai aqui no excluir dono, que é o DS CDU 001 excluir dono. Aqui eu nomeei errado, confundiu minha cabeça. 001 excluir dono. Aí você vai colocar o atendente, vai colocar o seu FRM dono, vai colocar a sua controller, vai colocar o seu repositório. Só que aqui tem um lance, ó. Tá vendo? Você vai ter que verificar as hospedagens. Então você tem duas formas de fazer isso. A forma, vamos dizer assim, mais correta e a forma menos correta. As duas vão funcionar. Você vai fazer esse gerenciamento através da control e você vai ter duas repositórios e a control que vai se comunicar com os dois repositórios. Isso funciona, tá? Ou você vai criar uma classe de serviço, que seria uma classe que vai centralizar a comunicação com os dois repositórios, e a control se comunica com essa classe de serviço. Você pode fazer dessa forma também. Das duas formas vai funcionar. Se você for usar os modelos mais otimizados, você vai ter sempre, nesses casos, a classe de serviço. Na verdade, os puristas falam que você tem que ter classe de serviço para tudo. Não é necessário, mas você pode ter. Então aqui eu vou criar outro repositório, que é o repositório do que? Da regra da RN02, que é a hospedagem, que é a classe, deixa eu ver, só para hospedagem. Então vai ter repositório hospedagem, só para fazer dessa forma. Para a gente fazer os dois controles. Já criamos a outra repositório.
Repositório de hospedagem. Algumas definições que são importantes da gente ter no modelo MVC com repositório. Tá? Você tem um repositório para cada classe de dados sua. Ponto. Isso é regra. Tá? Quando você tiver o conceito todo parte, você pode ter um repositório só. Qual que é o conceito todo parte? Pedido e item pedido. Você pode ter só o repositório pedido, ele vai gerenciar os dois. Pedido e item pedido. Porque está implementado ali o conceito todo parte, porque o todo é o pedido, o item pedido faz parte do todo. Beleza? E a controladora você tem uma por caso de uso. Uma por caso de uso. Então, para cada caso de uso do seu sistema, você vai ter uma controller diferente. Isso é a definição do modelo MVC. Controller diferente. Beleza? Então, é a definição. Repositório, uma por entidade. Quando tiver o conceito todo parte, você usa o do todo. Show? E controller, uma para cada caso de uso. Essa é a definição. Você não tem uma controller só para o seu sistema inteiro e você não tem repositórios misturando responsabilidades. O repositório é cliente que faz também a hospedagem. Não. Eles são separados. Show? Então vamos lá. Então, para excluir, preenche CPF. Então, essa comunicação aqui, ela vem sempre da descrição. Sempre. Você vai copiar e colar aqui na primeira. E aí, a gente já sabe o que ele faz. Ele vai lá buscar o dado do dono. Professor, Oi. essas separações de repositórios, essas coisas é mais por questão de desempenho e alteração, futuras alterações? Isso aí. Organização do seu código-fonte. Boas práticas. Boas práticas. Isso aí é para você dar escala para o seu sistema e manutenibilidade. Entendeu? Porque você imagina o seguinte, você tem um sistema web, vamos dizer assim, um sistema web, e você vai ter várias views. Você vai ter uma view de celular, uma view web, uma view desktop, uma view de um serviço qualquer que outro sistema vai consumir, várias views diferentes. Né? Essas views estão rodando em outros servers. Ou roda localmente na máquina, no aplicativo, né? A view está rodando no celular do cara, no tablet, etc. No seu servidor do meio, seu servidor da sua API, das suas controllers, você tem um servidor web que tem suas APIs. Beleza? O servidor web lá que tem suas APIs que está todo mundo consumindo. E você pode ter os seus repositórios em outros modelos de servidores que vão estar fornecendo. Escalonar isso com server diferente. Você consegue dar escala separando as camadas. Entendeu? Você vai chamar um web service que está em outro lugar. Eu conheci uma empresa, por exemplo, que todas as classes, tudo era web service, todas as camadas eram web service, eles colocavam os web services de acordo com a camada em servidor diferente. Para a época do modelo era legal, hoje em dia já não se faz mais assim. Porque ele conseguia dar escala com server. Mas o web service você perde muito tempo com empacotamento e desempacotamento. Pode não ser o melhor modelo. Porque você tem que empacotar tudo no protocolo SOAP e desempacotar. O protocolo SOAP ele é feito em XML, ele é mais pesado. Entendeu? Mas você faz principalmente pela manutenção, cara. A separação de responsabilidade, a possibilidade de você alterar só uma camada e o seu sistema inteiro continuar funcionando. Você ter camadas indo agregando valor. Por exemplo, eu quero aumentar mais uma view para um outro tipo de dispositivo que vai usar outro tipo de método. Eu altero só uma camada e crio uma view nova e todo o meu sistema continua funcionando. Crio métodos que podem ser depreciados, que vão ser utilizados por uma versão mais antiga, etc. Por aí vai. A nível de organização, tem um modelo chamado DDD, que ele é muito bom. O nome do modelo se chama Drive Domain Design, que é projeto orientado ao domínio da aplicação. Você vai usar os termos que tem a ver com o domínio da aplicação. No caso aqui a gente está usando medicamento, PET, plano hospedagem,
E toda a sua programação é orientada ao domínio usando a arquitetura que o modelo define. As classes de dados, os repositórios, as classes de serviço, as controladoras, etc. Dessa forma. Então, a organização. E tem o MVC puro, que é só tudo escrito na entidade, né? Os métodos estão todos na entidade, os que a gente está colocando em repositório está direto na entidade. Tem a contra e tem a view. O primeiro MVC que nasceu era dessa forma. O repositório já é um adendo a mais. Ah, professor, por que o repositório nasceu? Porque eu consigo aproveitar a mesma conexão, porque existe um tempo de negociação com o server. Sempre existe tempo de negociação com o server. Toda vez que você abre uma connection com um banco de dados, que você dá lá o open, você passa a connection string e abre, vai lá o protocolo, negocia um socket, abre um socket que vai passar todos os dados para aquele socket. Quando você dá o close, ele fecha o socket. Então você tem tempo de negociação. Você tem o tempo de estabilizar essa conexão, de abrir o canal para onde vão passar os dados. Se você coloca abrir e fechar em cada método, se você tiver vários métodos concomitantes sendo executados, por exemplo, você vai ter um incluir em lote, ou você vai ter um incluir dentro de um processamento que vai fazer outras coisas, a cada ação, você vai ter um open e fecha connection. Ah, professor, eu vou fazer um método só para essa ação. Você pode fazer também. Você vai ter que garantir o transaction dentro dele, mas você pode ter coisas que não faz sentido estar ali dentro. Por exemplo, você faz a transação, mas depois você quer selecionar o objeto novo. Faz sentido estar no mesmo método, está misturando função. E aí você vai ter essa perda. Quando você cria o repositório, você está dizendo o seguinte, que enquanto seu repositório estiver instanciado, a conexão já foi negociada. Você não vai precisar se preocupar com ela. Entendeu? Quando você fechar, ele vai fechar a conexão. Só que quando você tem dois repositórios, se você não usar uma classe de serviço, cada repositório vai ter a sua conexão. Entendeu? Ou você vai ter que compartilhar, vai ter que criar um método sobrecarregando que recebe a conexão do outro. Começa a ficar muito complicado o seu gerenciamento. Então, para esses casos, você faz uma classe de serviço e essa classe que vai ter a connection e ela compartilha a connection com os repositórios. E aí você tem uma connection só para o serviço inteiro enquanto você precisa daqueles repositórios. Você economiza tempo, você ganha performance com esse tempo de negociação que você vai precisar ter com o server de dados. Você abre a connection, tem tempo de negociação. É muito rápido, eu vejo aqui. É muito rápido, dependendo da sua velocidade web, dependendo da velocidade do processador, dependendo do que você precisa fazer. Se você precisar fazer 1 milhão de ações, começa a ficar pesado. Se você tiver 5.000 usuários simultâneos e você não se preocupou com isso, começa a onerar o cérebro. Então isso a gente precisa se preocupar. Isso é para dar escala. Beleza? Senão você começa a ter... Você tem várias formas de escalar, tá? É lógico que a arquitetura que você desenvolve influencia na escala que você vai dar para o seu sistema. Mas você pode escalar, né, com vários servidores, né? Ou você pode escalar melhorando o hardware mesmo. Né? Melhorando, ao invés de usar um hardware com 16 núcleos, eu vou colocar um com 32 e ao invés de ter 32 GB de RAM, eu vou colocar 150 GB de RAM. Você está escalando no hardware, seu software vai ficar mais rápido por causa do hardware. Só que dependendo da quantidade de usuários que você colocar, começa a ficar... Se você não se preocupou com isso, começa a ficar muito caro essa escala. Mas cada vez mais isso é menos problema. Porque cada vez mais é mais fácil escalar no hardware do que você se preocupar com isso. Tanto que hoje você não vê essas preocupações. Hoje o pessoal escala no hardware mesmo e dane-se. Não estão tão preocupados assim com a arquitetura. A arquitetura tem mais relação com o quê? Tem mais relação com mantenibilidade. Fica mais fácil eu debugar, de eu saber as camadas, de eu achar o erro, de eu corrigir, se ele tiver organizado o meu código. Beleza? Exatamente por causa da lei de Moore, né? A cada ano que passa, a cada 2 anos, você está dobrando a capacidade de processamento, a capacidade de armazenamento. Significa o quê? Que é mais fácil escalar no hardware. A cada 2 anos fica muito mais fácil escalar no hardware que 2 anos atrás. Então aqui ele vai selecionar o cliente. O selecionar cliente tem o retorno. Isso aqui é o retorno, o return.
é a resposta. É síncrono, então ele segue. Atendente clica no botão excluir. Então a segunda ação, a gente vai puxar aqui. Atendente clica no botão excluir. Atendente clica no botão excluir. Vamos pegar aqui você. Obrigado por me ajudar. Aí aqui você tem uma RN02. O que é? O sistema avisa que o atendente não pode excluir o dono, porque o mesmo possui hospedagem registrada. Então, o que você vai fazer aqui? Você poderia meter um try catch, tratar o catch na relação, mas se o sistema fosse complexo, você não ia saber se é a hospedagem que ele tem e tal. Você vai verificar. Tá? Então você vai criar aqui um verifica hospedagem. Tá? Vou criar aqui um verifica hospedagem. Aí eu vou decidir como esse método vai me retornar. Esse objeto vai me retornar o list de hospedagem, do objeto hospedagem. Yes. Tá? E ele vai receber como parâmetro o CPF, que é a string. Eu quero saber se ele tem alguma hospedagem. Beleza? Verifica a hospedagem. E agora a gente vai lá no repositório, hospedagem, selecionar hospedagens, né? Selecionar hospedagens, vai receber aqui um CPF, string, e vai retornar um list hospedagem. Close, close, return, 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 return. Aí ele voltou para cá. Ó, ainda cliquei no excluir, ele foi lá, verificou, selecionou a hospedagem, retornou para a view. Tá? Aí a view vai continuar. Ah, professor, eu poderia mandar o excluir direto e dentro do excluir ele verificaria se pode ou não, retornaria true ou falso? Poderia. Mas eu estou dizendo que eu vou fazer dessa forma. E eu quero programar dessa forma esse método. É uma decisão do analista. O que é melhor, o que é pior, fica por conta da vivência dele. E aqui você vai ter um out. Esse carinha aqui de novo. O out. Né? O out. A condição de guarda aqui, você vai colocar aqui, que verifica hospedagem, né? Maior que 0, ponto count maior que 0, é a sua condição de guarda, quer dizer que ele vai retornar algum, né? Ou melhor, para você fazer esse cara aqui, ele tem que ser igual a 0. Tá? E aí você vai fazer o excluir. Excluir. Você vai passar aqui o CPF. Ah, eu poderia passar o objeto? Poderia. Não tem problema nenhum você passar o cliente aqui. Tá? E aí você vai excluir CPF, ou você pode passar aqui o cliente, cliente, aqui também, vamos fazer o certinho, que é passando o objeto, só para você não dizer que eu estou fazendo errado, cliente, e depois de excluir, sistema excluir dono, caso ainda excluir dono, e aqui eu posso colocar aqui excluir dono e recarrega a lista. Depois de excluir o dono, a gente pode meter aqui um
selecionar todos. Vamos listar todos com retângulo e o retângulo. E todos os métodos necessários. Eu posso criar um diagraminha de classe aqui para eu chamar. Vou chamar ele aqui de control. Esse diagrama de classe aqui, eu vou chamar ele diagrama das controls. Só para eu colocar as controls aqui, se eu quiser olhar elas bonitinho. Vou colocar aqui a control. Posso mudar o desenho dela aqui. Deixa eu ver como é que muda o desenho dela aqui. Eu acho que dá para mudar o estereótipo dela aqui. Para eu olhar... Não. Como é que eu mudo o estereótipo dela? Para eu olhar os métodos aqui. Implementation class. Posso mudar o estereótipo dela aqui para eu ver os métodos dela. Tá vendo? Como é que vai ser a classe que vai ser implementada da control. Eu posso criar um outro diagrama de classe aqui. Que vai ser o diagrama dos repositórios. E aqui eu colocar o repositório. E o repositório. Posso clicar aqui e mudar o estereótipo para implementation class. Para implementation class. E depois do intervalo a gente vai implementar esses caras aqui no C#, bonitinho. Exatamente do jeito que eles estão aqui. E o nosso programa vai funcionar. É isso. No C# já de uma vez, vai passar mais que aí. Não, a gente vai criar o banco, só a classe dono que a gente vai criar lá. E depois vai programar esse cara aqui. Para vocês verem que ele fica exatamente desse jeito. Mesma coisa, né? Parece. Na programação. Então você identificou todos os métodos necessários para você programar. E você vai programar os métodos exatamente dessa forma. E vai programar a sua view exatamente naquela sequência de passos. E ela vai funcionar como a gente escreveu aqui. E está tudo o quê? Conectado. A nossa análise está toda conectada, que é o nosso foco. Então vou interromper agora, depois do intervalo a gente volta.